Muito bem, pessoal. Bom dia aí a todos e a todas. Peço desculpas por esse pequeno atraso inicial, né? Isaac, Dani, Isa, Laila e Gibran, bom dia. Bom dia. Muito bem. Que bom ver vocês aí, né? Vocês estão... A Laila falou que deu certo a prova de resmate, Laila, ou ainda não foi? Ainda não foi. Ah, então você está sofrendo por antecipação, né? Eu acho. Tem que estudar, né? Pessoal, Estudar antecipadamente. é isso aí, vai dar certo. Galera, é o seguinte, na aula de ontem, né, na verdade, nessas 3 próximas semanas, contando essa, nós vamos falar de algumas ferramentas de gestão. Na aula de ontem, nós falamos de uma ferramenta que a Isa, o Isaac e o Gibran já são doutores, eu acho. A Laila eu sei que não, mas Daniela, você chegou a fazer disciplina de avaliação do ciclo de vida? Não, eu não puxei essa, não. A única que eu fiz de ambiental foi a avaliação de impactos ambientais. Certo. Você não é do curso de engenharia ambiental? Não, sou de biologia. Ah, perfeito. Então, assim, essa ferramenta de avaliação de ciclo de vida é oferecida, né, numa disciplina optativa da engenharia ambiental. Aqui nós vamos passar pelas principais etapas para se fazer uma análise de ciclo de vida, que o grande objetivo é justamente você contabilizar a carga ambiental, os impactos ambientais associados à produção e, talvez, né, ao uso, ao descarte final de um determinado produto ou de um determinado serviço. Essa ferramenta ela está sendo muito utilizada no ambiente corporativo. Não é uma ferramenta típica para engenheiros ambientais, mas conheço outros profissionais que podem facilmente conduzir. E é uma ferramenta de contabilização, né? Então, existe uma etapa de definição das fronteiras do estudo, depois que nós vamos entrar agora a etapa de inventário, a avaliação de impactos em si, a etapa de interpretação dos resultados. Na aula de ontem, nós ficamos mais na conceituação, né? Mostrei alguns exemplos e falamos do que tem dentro dessa caixinha de escopo e os objetivos da análise. Dos muitíssimos alunos, né, que eu acho que foi a aula que teve menos alunos, foi ontem, mas eu lembro que a Laila estava, o Gibran estava e... Quem mais estava ontem? A Ana Carolina, né? Ela estava. Laila, Gibran, vocês podem relembrar rapidamente que parâmetros nós devemos definir nessa etapa de escopo da análise de ciclo de vida? A gente deve definir as fronteiras em que vai ocorrer essa análise, né? Fronteiras, ok. Então, fronteiras seriam quais são as etapas do ciclo de vida daquele determinado produto, né? Você vai considerar, se eventualmente tiver, etapa agrícola, transporte, ou apenas a parte industrial, as fronteiras, ok. O que mais, Laila? O produto, né, que você vai analisar e a unidade funcional que você vai trabalhar, né? A unidade funcional, só lembrando, é a unidade que caracteriza a função do produto. Então, se você quer fazer o ciclo de vida de um saco, uma saca de soja, que significa 60 quilos, todo o seu inventário, o seu ciclo de vida, vai ser, toda a contabilização, inclusive dos impactos, estarão associados à produção de 60 quilos de soja, né? Pode ser vários tipos de unidade funcional, né? Depende muito da função do seu produto. O que mais? O que mais, Gibran? Ou Isa, se lembrar, ou Isaac, se lembrar. Eu não sei se eu lembro muito bem, mas tinha aquele negócio de análise, tipo, Miro, e, tipo, que você pegava o que, tipo, as unidades mesmo do impacto que você gerava, e tinha uma análise que era final, né, que era, tipo, as coisas sociais, os impactos ambientais que geravam. Tipo, eu não sei explicar muito bem. Eu não entendi muito bem. Eu também só lembro, na verdade. Talvez as categorias de impacto, né? Quais são as categorias de impacto que você quer analisar? Você pode fazer, por exemplo,
Categorias. Você pode fazer, por exemplo, uma ACV baseada em uma categoria só. Pegada de carbono. Pegada de carbono é uma categoria de impacto só, né? O que mais? O que mais, Lara? A gente até fez uns cálculos ontem aí. Achei que você queria só o principal. Mas, você falou sobre os múltiplos produtos, como que faz a divisão quando você tem mais de um produto sendo produzido. Isso. Em ciclos de vida que você tem mais de um produto, geralmente, em análise de ciclo de vida, você está interessado em um produto. Só que tem processos que você produz mais de um produto junto com o seu produto de interesse. Então, existem algumas formas, né, de você aí fazer essa... enfim, você alocar, ou você subdividir o sistema, ou você expandir as fronteiras, mas você contabilizar esses coprodutos, né? Como é que você contabiliza esses coprodutos na análise? Ok, vamos seguir adiante. Aqui nós temos, então, o core, eu costumo falar isso, que é o coração da análise de ciclo de vida. Aqui em cima nós definimos que perguntas eu quero responder, quais são os sistemas produtivos que eu quero analisar, qual que é o meu produto de interesse. Mas aqui, exatamente nessa parte de inventário que nós vamos ver agora, é a contabilização das entradas e saídas do seu ciclo de vida. É a caracterização quantificada do ciclo de vida. Então, é a parte de inventário. Então, como eu falei para vocês, a parte de inventário, ou de ICV, que é inventário do ciclo de vida, né, ela identifica e quantifica as entradas e saídas do e para o ambiente. Ou seja, você tem um ciclo de vida com vários processos produtivos, né? E aqui nesse último processo produtivo sai o seu produto de interesse. E aqui você tem as fronteiras, digamos assim, né, do sistema. Então, em cada uma dessas etapas, você tem entradas e saídas. O consumo de diesel, a queima de um óleo combustível numa caldeira, tem as emissões, os efluentes líquidos que geram. Então, todas essas entradas e saídas quantificadas é um grande balanço de massa e energia ao longo do ciclo de vida. É a parte de inventário. Só que existe aqui o que nós chamamos, obviamente, precisa de coleta de dados, né, de procedimento de cálculo, dependendo como que você faz a alocação, né, no caso daqui da alocação e da expansão do sistema, eu até evitaria de falar que isso daqui é feito no inventário. O inventário, pessoal, é quantificar as entradas e saídas, né? Só que aqui você tem que estar atento pelo seguinte. Daqui a pouco eu vou falar. Nós temos a base de dados de foreground, que é do processo em si, e as bases de dados de background, que são os processos que eu vou ativar mediante a minha análise de vida. No próximo slide nós vamos ver isso. Quando nós fazemos o inventário final, né, todos eles estão associados à unidade funcional. Aqui no inventário eu não estou fazendo nenhum julgamento de valor, não estou fazendo nenhuma avaliação de impacto ambiental. Não estou fazendo absolutamente nada disso, né? Aqui é contabilização de entradas e saídas de massa e energia. É basicamente isso, né? E todos eles, o inventário no seu formato final, ele deve estar, obviamente, associado à unidade funcional. Se a minha unidade funcional é 1 metro cúbico de produto, então todo o meu inventário vai falar assim, olha, para produzir esse 1 metro cúbico de produto, lá na etapa de transporte, eu consumi 0,5 litros de diesel. Mas tudo no inventário está associado à unidade funcional que nós consideramos. Requisitos e qualidade dos dados, né? Bom, quando você faz o inventário de um ciclo de vida, obviamente, nada mais é, né, do que a descrição de cada um desses processos, né? E é claro que você deve se preocupar com a representatividade desses processos, se esses processos eles estão associados, eles representam, de fato, a realidade desse produto.
fazer ciclo de vida, quem teve a oportunidade, nessa disciplina a gente faz algumas brincadeirinhas nesse sentido, né? Não é uma coisa tão simples, porque, vamos supor, você tem a produção, nós vamos fazer um exercício aqui, de óleo de soja no Brasil. Para você produzir óleo de soja, você precisa de produzir a soja, né? E para você produzir a soja, você precisa de fertilizante. Grande parte dos fertilizantes consumidos no Brasil, eles são importados. Eles são importados de onde? Uma parte é importada dos Estados Unidos, outra parte é importada do México, outra parte é importada da Europa. Será que os processos produtivos desses fertilizantes na Europa, nos Estados Unidos e no México, eles são semelhantes? Provavelmente o processo produtivo seja, mas a eletricidade que vai abastecer esses processos, ela é diferente, acredito, dos Estados Unidos, do México, da Europa. Os insumos químicos utilizados nesse processo, provavelmente eles são diferentes também. Então, assim, na questão, o inventário eu falo que ele é o core, porque ele que vai ditar a qualidade do seu estudo. Se você tiver dados que têm uma representatividade legal, o seu estudo ele pode ser considerado representativo. A análise final do seu estudo, seus resultados, não, realmente, olha, esse meu produto, ele realmente emite tantos gases de efeito estufa para a atmosfera. Ou ele polui em tanto, ou ele desmata em tanto. Mas tudo é representativo, né? Essa questão de representatividade ela é muito importante. Aqui tem, né, a cobertura temporal, geográfica, tecnológica, se a tecnologia ela é a tecnologia mais usual, mas nós temos outros requisitos de qualidade de dados, e através se o dado é muito preciso, se ele é completo, se o inventário ele é completo, se ele é representativo, se é consistente, se ele é reprodutível, ou seja, eu consigo, aqui no Brasil, reproduzir exatamente esses dados. Todos essas características, né? Esse nível de qualidade dos dados, isso aqui sempre está associado a incertezas. Quanto maior ou menor a precisão, a completeza, menor a representatividade, mais incerto é. É possível, num determinado momento, você fazer até uma análise de incerteza para verificar esses seus resultados. Esses resultados, eles realmente eles estão aí no intervalo pequeno de incerteza ou não, né? Então, é muito importante essa questão de você ter esse cuidado, digamos assim, com os dados que você assume no seu inventário, né? Se você estiver fazendo uma análise de vida para a sua empresa, os dados assim do foreground, que a gente chama, né, que são os sistemas que você consegue controlar, beleza, porque são dados primários, inclusive, são dados da sua empresa. Você muitas vezes vai lá e mede, né? Mas quando você caminha para dados associados, a minha empresa ela consome diesel. Será que no meu ciclo de vida o processo produtivo do diesel que eu estou assumindo, ele é representativo para a realidade brasileira? O diesel que nós estamos assumindo, ele é um diesel de S500 ou ele é um diesel de S10? Isso daí eu estou falando em termos de enxofre. Isso dá uma certa diferença, certo? Então, assim, inventário do ciclo de vida, você tem que caminhar muito com a qualidade dos dados. Pelo menos, se você não conseguir dados de alta qualidade, que você esteja ciente de que os dados que você está assumindo, eles não possuem alta qualidade. Tá? Bom, em termos de procedimento, nós vamos fazer um pequeno exercício, um pequeno exemplo aqui, mas o que eu quero chamar a atenção para vocês são esses dois termos aqui, que eles são muito caros quando nós falamos de ciclo de vida. Foreground significa os dados do seu processo. Então, de novo, eu tenho o meu processo produtivo, né, que ele é baseado em 3 etapas. Então, vamos pegar aí temos a produção de plástico, né? Nós temos aqui a produção de plástico. Plástico de petróleo, né? Então, eu tenho a etapa de extração do petróleo, eu tenho a etapa, não sei agora, né, de refino, talvez, do petróleo, e a produção de plástico em si. Esse meu ciclo de vida, esse meu processo produtivo aqui, sendo processos que eu tenho um controle maior, que caracterizam, né, as etapas do meu ciclo de vida, isso daqui é o que nós chamamos de foreground. Foreground, né?
Se for para você intensificar, né, energia, tempo de trabalho, numa boa descrição de processo, intensifique isso para os dados do foreground, que geralmente são os dados mais responsáveis, são os mais relevantes. Só que eu sei, pessoal, que cada um desses processos, por exemplo, esse processo aqui, ele é abastecido por um determinado produto, que, por sua vez, é proveniente de outro ciclo de vida. Né? De outro ciclo de vida. Esse processo, ele é abastecido por eletricidade, sei lá, que, por sua vez, é proveniente de um outro ciclo de vida. Né? Esses dados, então, que são ativados, que eu não tenho um controle direto, e muitas vezes não tenho controle, é o que eu chamo de dados de background. Nossa, professor, mas como é que eu vou fazer para correr atrás desses dados de background? Porque, às vezes, para você fazer uma análise de ciclo de vida de cabo a rabo, né, você demoraria muitos anos. Então, para os dados de background, muitas vezes nós recorremos à base de dados. Existem várias bases de dados, né? Uma delas é uma base que nós até temos aqui na Unifei, chamada de EcoInvent. E essa base de dados aqui, ela possui mais de 18 mil processos cadastrados. Então, a sua principal, e não é tão fácil assim, mas a sua principal função, né? Sua principal preocupação é verificar se aquele processo deste fluxo que eu acionei, ele é real, ele é representativo para a minha realidade. Né? Isso daí que é um cuidado que você tem que ter. Mas base de dados de background, geralmente nós pegamos da literatura ou de base de dados já existentes. Base de dados de foreground, você que monta. Né? E é engraçado porque quando este produto aqui, ele abastecer um outro ciclo de vida, né? Tem aqui um outro ciclo de vida de interesse, né? Aqui sai o meu produto de interesse, pelinha, né? Meu segundo produto de interesse. Esse meu dado desse meu ciclo de vida, ele acaba virando background, e aqui eu tenho um dado de foreground. Ok? Então, meus caros, só para vocês terem noção do que significa isso, ou de quando isso daí quando é solicitado num contexto de ACV. Né? Então, a primeira etapa é justamente a coleta de dados, né? Caracterização dos processos e tal. E a segunda etapa é o procedimento de cálculo. Então, é você pegar todos esses ciclos de vida e colocá-los todos na mesma unidade funcional. Né? É claro que com o tempo você vai e volta, vai refinando, vai retirando um processo, enfim, vai colocando uma coisa ou colocando outra, sem problema algum. Né? Isso daí é muito comum, esse processo iterativo é muito comum na análise de vida. Tá? Eu tenho um exemplo aqui com vocês, nós vamos fazer juntos aqui, mas depois eu tenho um exercício específico que aí nós podemos tentar separadamente. Esse exercício aqui, até um exemplo que eu peguei da disciplina mesmo de ciclo de vida, só para vocês terem uma ideia do que significa um inventário. Né? O meu objetivo, eu quero comparar a performance ambiental de embalagens de refrigerantes. Isso daqui é a primeira etapa. Tudo isso daqui, ó, é a primeira etapa. Né? Aquela etapa de goal and scope. Né? Qual que é o meu objetivo? Qual que são as fronteiras do meu sistema? Então, meu sistema é uma produção de lata de alumínio, né? Eu tenho aqui a etapa de preparo da lata, envase da lata. Eu tenho a etapa de preparação das chapas de alumínio para fazer a lata e a produção do alumínio em si, desde a extração do minério, produzo o alumínio, do alumínio produzo as chapas de alumínio, das chapas de alumínio produzo a latinha, encho a latinha e uso a latinha. É isso, basicamente isso. Eu poderia até adicionar uma outra etapa aqui de disposição final. A latinha, ao ser usada, reciclagem ou jogando ela no aterro, dá para você considerar isso. Mas aqui é basicamente um cradle to gate, né? Do berço até a indústria, ao uso. Ok? Essas, então, são as minhas fronteiras do sistema. Objetivos definidos, fronteiras. A unidade funcional, ela é uma unidade de lata, uma latinha de alumínio. Né? As categorias de impacto, no caso aqui, eu
estou interessado mais no inventário, né? Então vou definir isso depois. Cut off. Cut off é quais são as etapas ou quais são os processos que você não vai considerar. Isso geralmente você coloca naquela primeira etapa ali, né? Que você não vai. E a justificativa para isso? Geralmente, material, por exemplo, os impactos ambientais, né, ou a quantidade de concreto que você gastou para fazer a indústria, o prédio mesmo que eu estou dizendo, a indústria de produção de alumínio, ou o catalisador, sei lá se existe isso, que você usou nos processos de produção da lata de alumínio. Muitas vezes, gente, quando o impacto ambiental é muito pequeno, ou ele está diluído ao longo de muitos anos, poxa, para você fazer uma indústria grande de produção de alumínio, você precisa de muito concreto, eu suponho, né? Concreto, tijolo, madeira, né? E sim, isso daí tem um impacto ambiental. Mas quando você considera que essa indústria ela tem uma vida útil aí de 50, 60 anos, você divide isso daí por ano, o impacto ambiental acaba sendo muito pequeno. Então, é muito comum na literatura você desconsiderar essas etapas, esses de aspectos construtivos, né? Nós temos aqui enfim, vai muito do freguês. O que importa, não vou considerar transporte, não vou considerar disposição final. O que importa aqui é a justificativa para isso. Vai muito assim do que o acevista ele escolhe. Como aqui não tem nenhuma coprodução, então também não tive que me preocupar com nenhum tratamento de coprodutos. Se eu fazer alocação, expansão do sistema. Então, pessoal, o que vocês enxergam aí são processos extremamente simples, né? Vocês podem ver. E cada um desses processos, eles possuem um inventário. Inventário nada mais é de entrada e saída. Entrada e saída. Nada mais do que isso. Só que numa perspectiva do ciclo de vida, o que sai no processo anterior deve entrar no processo subsequente. E aí você tem o ciclo de vida. A minha unidade funcional é o uso de uma lata, né? Então tá aqui, ó. Essa aqui é a minha unidade funcional. Usar uma lata. Para usar uma lata, eu preciso de uma lata para uso. Tá aqui. Isso aqui é um processo meio tosco, mas enfim. O que entra em um, sai do outro. A lata para uso é produzida nesse preparo. E eu tenho um inventário de 25 unidades. Então, para produzir 25 unidades, uma lata envasada com Coca-Cola dentro, por exemplo, eu consumi 30 unidades, porque tem as perdas, né? Para envasar, tem a lavagem, sei lá, das latas, ou a energia, né, dos motores lá para fazer o invase. A produção Só que, de novo, né? O que entra em um, sai do outro. Essa lata bruta, ela é produzida por esse processo. O que entra em um, sai do outro. E na produção da lata bruta, eu preciso de 5 kg de chapa de alumínio, eu emito para a natureza, aqui os meus fluxos elementares, né? Eu consumo energia, não é pouca energia, né? E para produzir essas chapas, eu tenho aqui a etapa de produção do alumínio, onde eu extraio minério e tal. Então, veja, cada uma dessas etapas tem um balanço de massa e energia específico. A análise de ciclo de vida é justamente eu linkar todas essas etapas para a produção de uma lata de alumínio. A produção e uso, né, de uma lata de alumínio. Então, isso aqui nada mais é do que uma regra de 3. Né? Você começa sempre do final e vem anteriormente fazendo esses links. Né? Aqui, por exemplo, para eu usar uma lata, para eu ter uma lata usada, eu preciso de usar uma lata. Logo, eu devo normalizar esse meu inventário para a produção e o invase de uma lata. Mas o meu inventário original são 25. Aí você faz regra de 3. Né? Para a produção de uma lata, para o invase de uma lata, eu preciso de 1,2 unidades de lata bruta. Aqui nesse meu inventário inicial, no meu inventário anterior, eu tenho um inventário original para 300 unidades, mas eu preciso só de 1,20. Você normaliza o seu ciclo de vida, o seu processo. Né?
Para a produção de 1,20, eu preciso de 0,02 kg de chapa. 20 gramas de chapa. Acho que é um pouco, né? Mas enfim. Logo eu preciso 20 gramas de chapa nesse inventário que originalmente estava a produção de 10 gramas. Então, todos esses valores aqui em negrito, nessas colunas rosas, é o meu inventário para garantir que uma unidade de lata chegue na minha mão, eu bebo uma Coca-Cola geladinha e pronto, né? Então, assim, só para vocês terem uma ideia, isso daqui é a conta, né? Dá para fazer por regra de 3, sempre começando de trás para frente, mas sabendo das relações que existem, né? Você pode fazer uma regra de 3 meio que... Não sei se vocês faziam isso daí quando mexia com estequiometria, né? Uma regra de 3 meio que direta, digamos, né? Eu estou querendo uma lata usada. Quantos quilos de minério eu preciso de extrair da natureza para a produção de uma lata, para ofertar, né, uma lata usada? Ora, aqui eu tenho as relações. Olha, uma lata usada, eu tenho uma lata de uso. No inventário original, 25 latas para uso, eu preciso de 30 latas brutas. 300 latas brutas, eu preciso de 5 quilos de chapa. Para 10 quilos de chapa, eu preciso de 50 quilos de minério. Ou seja, para uma lata usada, né? Corta, 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 corta. Então, para uma lata usada, eu preciso de 0,10 kg de minério, que é o que está aqui. Então, esse daqui, pessoal, é um inventário do ciclo de vida. Baseia-se na minha unidade funcional. Então, eu tenho a saída, né? O output do meu processo é uma lata. Aqui está em volume, mas esquece. É 350 ml de lata, né? Esse daqui é o uso de uma lata, uma unidade de lata, né? Isso aqui é a quantidade de energia que eu... Mas aí eu tenho que somar, né? Energia aqui, né? A quantidade de energia que eu preciso, a quantidade de minério que eu preciso, de água que eu preciso e o quanto que eu gero de emissões de resíduos. Isso daqui é o inventário do meu ciclo de vida. Se eu pegasse toda essa fronteira pontilhada que estava aqui e colocasse numa caixa preta, para a produção de uma latinha, melhor, para o uso de uma latinha, eu preciso de 0,06 litros de água, 0,81 megajoule de energia e 0,10 quilos de minério. Emitindo para a natureza emissões, né? 0,50, é claro que o ciclo de vida ele é bem mais específico. Emissões do quê, né? E gerando como resíduo 0,05. Então, esse inventário, ele representa exatamente isso daqui, ó. Isso daqui. Esse aqui é o meu ciclo de vida. Ok? Dúvidas em relação a isso? No inventário? Isaac, Daniele, Isa, tudo bem? Tudo sim, professor. Beleza. Então, vamos lá. Existem algumas coisas, eu não vou entrar em detalhes nisso aqui agora para vocês, mas existem alguns aspectos que são importantes, principalmente na questão do ciclo de vida da parte ambiental, né? Que é justamente quando nós temos reciclagem, né? Então, aqui eu estou considerando o mesmo ciclo de vida, só que eu estou assumindo que parte destas chapas que eu tenho aqui, parte dela vem da produção de alumínio, parte dela vem de processo de reciclagem. Não é necessariamente essa lata que eu uso aqui, ela vem para reciclagem. Eu não estou falando isso. Se fosse nesse caso, é o que nós chamaríamos de closed loop. Ciclo fechado. Nesse caso aqui, eu estou assumindo reciclagem de lata de alumínio de outro processo ou de outra fonte de alumínio, e aí é o que nós chamamos de open loop. Certo? Porque senão eu seria obrigado a pegar a mesma quantidade. Eu posso aplicar a reciclagem aqui, não tem problema algum. Mas o que eu estou falando, só para efeito de ilustração, que a planta, né, a indústria que produz a lata de alumínio,
que inicialmente, né, ela era abastecida com 5 quilos de chapa de alumínio. Estou falando que, na verdade, 5 quilos dessas chapas vêm de alumínio, alumínio virgem. Minto, 2,5 kg vem de alumínio virgem, né? E 2,5 kg vem de um processo de reciclagem. E esse processo de reciclagem é um processo também, é um processo produtivo. Para reciclar uma latinha, né, eu preciso de gastar energia, por exemplo, né, para você remodelar ela, enfim, secar, e ela gera um pouquinho de resíduos também, tá? Então, como que eu faço o mesmo cálculo, considerando... É a mesma coisa, é a mesma coisa. Só que quando eu chegar neste processo aqui, eu vou ativar 2 ciclos diferentes, ou 2 etapas diferentes. Em 2,5 kg de alumínio vem desse processo, 2,5 kg de alumínio vem desse processo. Ok? Então, ficaria uma coisa mais ou menos assim. Eu faço a mesma conta, né? Aqui eu peço desculpas, porque esse volume aqui é lata usada, né? É uma latinha usada, que eu coloquei em volume. Unidade, né? Então, chegando aqui, 2,5 kg de chapas vem desse processo e 2,5 kg vem desse processo. Eu ativo processos diferentes. Com isso, o meu inventário do ciclo de vida, ele fica um pouquinho diferente. Então, quando eu não tenho reciclagem, né, uma reciclagem de 50%, obviamente fica claro, né? Para a produção de uma lata, uma latinha, né? Isso aqui é uma lata. Eu gasto 2 vezes mais minério, né, do que quando eu não tenho reciclagem. Só que você vê aqui que o processo de reciclagem, às vezes, não é o caso, mas ele também é oneroso. Você vê que você aumentar 50% a reciclagem, você, ok, reduz o consumo de minério. Legal. Só que você não diminui em 50%, né? Você não diminui em 50% o consumo de energia. Você não diminui em 50% o consumo de água. Você reduz muito pouco as emissões. Né? Então, sim, existe usar a reciclagem nesse caso. Nós temos uma grande vantagem de você ter uma redução de 50%, né, do minério. Só que outros aspectos, né, que eventualmente estariam associados a aspectos ambientais, não vai ter uma redução tão alta assim. Por isso que essas coisas de reciclagem, de economia circular, biocombustíveis, biocoisas, escolhas sustentáveis, ela ganha, digamos assim, uma versão mais realista numa perspectiva de ciclo de vida. Porque aí você consegue ver, peraí, né, para eu ser ambientalmente correto, muitas vezes uma perspectiva de ciclo de vida não vale muito a pena, né? Porque o processo para ser ambientalmente correto, ele é um processo que consome muito mais energia. Então, o ciclo de vida, ele fornece essa informação bem interessante. Laila, Gibran, tudo certo até aqui? Tranquilo, professor. Ok. Daniele, também para você tá certo? Eu tô assim um pouco, mas depois eu assisto a aula de novo com calma e eu vou entendendo melhor, pode ficar tranquilo. Perfeito. Então vamos lá. Bom, finalizamos essa etapa de inventário, né? Escopo, inventário. E agora, pessoal, nós vamos fazer o seguinte, como eu falei para vocês na aula de ontem. Nós vamos colocar uma lupa, né, e olhar todos esses fluxos. Aqui a gente está falando de massa e energia. Já é uma informação interessante, né? Para eu produzir uma latinha, eu consumo tantos quilos de minério, ou eu consumo tantos quilos de energia, ou eu emito para a natureza tantos quilos de CO2. Uma latinha. Né? A questão é que, até agora, eu não fiz nenhum julgamento de valor. Até agora, eu não associei a esses fluxos, como eu falava na aula de ontem, não associei a esses fluxos nenhuma categoria de impacto ambiental. Em nenhum momento esse meu inventário ele falou para mim se esse meu produto ele é melhor, se essa minha latinha de alumínio é melhor que outra. Em nenhum momento esse meu inventário falou para mim que o produto A ou o produto B, eles são iguais ambientalmente, ou geram menos impactos, ou gera mais impacto que o outro.
Até agora nós ficamos em balanço de massa e energia, que qualquer um pode fazer. Mas aqui, nessa terceira etapa, nós fazemos sim a avaliação de impacto ambiental. E a grande sacada aqui é justamente isso. É você colocar uma lente e olhar todo esse seu ciclo de vida mediante essa lente que você escolheu, essa categoria de impacto, ou estas categorias de impacto que você escolheu. A avaliação de impacto é um processo do ciclo de vida, é um processo técnico, quantitativo, às vezes qualitativo, para caracterizar, ou seja, esse fluxo me interessa para a categoria de impacto que eu estou analisando. Esse não interessa. Esse me interessa, esse não interessa. Né? E em função desses fluxos quantitativos, você estimar, né? Olha, calcular, transformar todos esses fluxos num impacto ambiental que você quer analisar. Ok? Bom, isso daqui é um exemplo bem assim específico do que eu acho que ali na frente tem até um pouco melhor, mas como que funciona essa etapa de avaliação do impacto do ciclo de vida? Bom, o inventário, ele vai dar para você as informações sobre os fluxos de entrada e saída ao longo do ciclo de vida de um produto, certo? Entradas e saídas é o inventário que te oferece. Logo que você entra nessa etapa de avaliação, a primeira coisa, e você já sabe através lá da primeira etapa do ciclo de vida, né, do escopo, do objetivo, você já sabe em cima qual que são as categorias de impacto que você quer analisar. Então vamos supor que lá em cima eu selecionei as categorias entre as categorias de impacto, né, a categoria de acidificação. Eu quero saber se esse meu determinado produto ele tem um potencial de acidificação ao longo do ciclo de vida. Só para deixar claro aí, principalmente o pessoal que não veio na aula de ontem, ou que não tem familiaridade com o ciclo de vida. O ciclo de vida, pessoal, ele não está preocupado apenas nos impactos que existem no uso do produto. Às vezes esse meu produto aqui, essa caneta, poxa, o que tem a ver a acidificação com a caneta? Sim, você não vê o impacto, esse impacto específico, no uso da caneta. Mas para produzir essa caneta, muitas vezes você teve impactos de acidificação. Quando você queima, por exemplo, um biocombustível no motor do carro, você não vê um impacto de toxicidade humana, muitas vezes, no uso, na queima do combustível. Mas para produzir aquela cana-de-açúcar, você usou defensivos agrícolas que causou, ao longo do ciclo de vida, o que tem um alto potencial de toxicidade ao longo do ciclo de vida. Então, a partir dos inventários, né, eu defini lá, eu quero estudar, no caso desse nosso exemplo, a acidificação desse meu produto. Eu tenho os inventários, né? Todos os fluxos de entrada e saída. E vamos entrar agora, finalmente, nessa terceira etapa de avaliação. A primeira coisa é a seguinte, é você caracterizar, você, na verdade, selecionar quais são os fluxos que têm potencial de acidificação. Então é isso. NOx, SO2, são fluxos elementares que vão para a natureza que têm um potencial de acidificação. Então, eu só vou selecionar, eu separo só esses fluxos. Né? Só que eu sei que cada um desses fluxos, eles têm um potencial de acidificação diferente. Então, não é o somar 10 quilos de NOx que foi produzido, mais 20 quilos de SO2 que foi emitido e dá 30. Não. Todos esses, ou melhor, cada um desses fluxos, eles têm um potencial, eles relacionam-se com a natureza, o potencial de causar este impacto de acidificação é diferente. Em função disso, eu devo multiplicar esses fluxos pelo que nós chamamos de fator de caracterização. Esse fator de caracterização, geralmente é um fator relativo, né? E você qualifica, de certa forma, esses fluxos quantitativos. Ou seja, o NOx, não sei, né? Mas ele tem um potencial de acidificação 10 vezes maior que o SO2. O fator de caracterização do SOx, ele vai ser sempre maior, 10 vezes maior que o SO2. De modo que quando eu multiplico a quantidade de emissão de NOx ou de SO2, essa relevância do NOx em produzir acidificação, ela apareça, né?
De modo que eu prefira, muitas vezes, um produtinho que emitiu bastante SO2 e nada de NOx, em termos de acidificação, do que o contrário. Ok? Esse fator de caracterização aqui, geralmente ele resume todos os meus fluxos numa mesma unidade. Nesse exemplo que eu estou dando para você, a metodologia que foi utilizada resume a capacidade, né, dessas substâncias elas liberarem prótons, liberarem H+. Então, esse fator de caracterização, geralmente ele é dado da seguinte forma, nesse caso específico. Quilo de H+ liberado por quilo de NOx emitido. Quilo de H+ liberado por quilo de SO2 emitido. Isso daqui é um fator de caracterização, né? E eles variam. Então, de novo, pega os fluxos do seu inventário, põe a lupa, né? Eu seleciono os fluxos do meu interesse e multiplico nesses fluxos pelo fator de caracterização de cada um deles, né? E aí, no final das contas, todos eles vão estar na mesma unidade, né? No caso aqui, quilo de H+ liberado, e aí eu consigo falar, olha, eu estou somando tudo, né? Existem muitos softwares que já fazem, que apresentam essas, melhor, não são softwares, né? Eu vou colocar aqui, existem muitas metodologias que abastecem, né? Isso aqui são softwares específicos de ACV, viu, pessoal? CIMAPRO, o OpenLCA, que o pessoal que trabalha na disciplina optativa, né? Eles utilizam, o Gabi. Então, esses softwares, geralmente eles já vêm com uma base de dados, eles já fazem essas somas, essas multiplicações todas, e principalmente, eles já são abastecidos com metodologias. E existem muitas metodologias, aqui, ó, depois eu volto, para isso, né? Então, essas metodologias, o que elas fazem? Elas são metodologias que possuem todos os fluxos selecionados. Olha, para essa categoria de impacto, eu considero só esses fluxos. Com este fator de caracterização. Para essa categoria de impacto, eu considero só aqueles fluxos com esse fator de caracterização. Então, esse trabalho de separar os fluxos, de multiplicar pelo fator de caracterização, essas metodologias já têm. Tá? Então, simplesmente você seleciona a metodologia e o software mesmo, principalmente em ciclos de vida muito longos, eles já fazem essa multiplicação. Então, tem várias metodologias. Uma das que é mais utilizada, né, que está sendo mais utilizada agora, é essa daqui, ReciPe, né? Mas essa daqui, também holandesa, acaba sendo bastante utilizada, CML. Mas existem várias metodologias. Sim, as metodologias diferentes proporcionam valores diferentes numa mesma categoria de impacto, porque depende muito de como que a metodologia ela traduz essa relação entre o fluxo e o impacto, né? O que ela considerou para falar que o NOx ele causa 10 vezes mais acidificação que o SO2. Tá? Bom, em termos de categorias de impacto, né, eu vou passar só esse slide, depois nós vamos para mais um exemplo. Em termos de categoria de impacto, nós temos as chamadas categorias de midpoint, e as categorias de endpoint. Então, só, de novo, né, da mesma coisa do foreground e do background, só para vocês terem uma noção dos termos que são utilizados nesse meio. Okay? Nas categorias de midpoint, eu não estou interessado no dano ambiental em si. Ou seja, qual que é a pegada de carbono, qual que é o impacto que causa nas mudanças climáticas, depleção de recursos fósseis, uso da terra, uso de água, toxicidade humana. Geralmente são categorias intermediárias, né? Eu não contabilizo nas categorias de midpoint quantas pessoas vão morrer, ou quantos animais vão ser extintos, quantas espécies vão ser extintas, ou se aquela população vai passar sede, ou se a água vai acabar. Eu não contabilizo o dano em si, né? Então, não contabilizo. Isso aqui são categorias de endpoint, né? Eu não contabilizo o dano em si, eu contabilizo apenas o intermediário, né? O potencial de causar o dano.
Essas categorias aqui, elas são bem mais utilizadas, porque para você transformar potencial em situações reais, olha, precisa de uma metodologia grande aqui. Existem várias metodologias, mas muitas vezes tem que ser contextualizado, depende de onde que está sendo produzido, acaba tornando o ciclo de vida um pouco mais real, mas ele fica muito assim extenso, complexo de fazer, né? Geralmente nós travamos o ciclo de vida em categorias de midpoint, que já é muita coisa. Isso aqui é um exemplo de pegada de carbono. Pegada de carbono nada mais é do que emissões de gases de efeito estufa para a atmosfera. Então, de novo, vem do meu inventário todas as entradas e saídas do meu ciclo de vida, e, sabendo que eu estou interessado em analisar mudanças climáticas, eu vou atentar apenas aos fluxos que têm um potencial estufa. Esses aqui são os principais: CO2, CH4 e óxido nitroso, né? E eu sei, de acordo com dados medidos pelo IPCC, que o CH4 ele é 21 vezes mais estufa que o CO2. 1 kg de CH4 na atmosfera, ele tem o poder de causar o aquecimento da baixa atmosfera 21 vezes maior que o CO2. O N2O, 265, 300 vezes maior que o CO2. Esses valores de 21, de 310 aqui, é o chamado fator de caracterização para esta categoria de impacto. Então, toda vez que eu faço uma análise de pegada de carbono e contabilizo as emissões de gás de efeito estufa, se eu multiplicar cada um desses fluxos pelo seu poder estufa, chamado GWP, né, Global Warming Potential, ou nesse caso, o nosso fator de caracterização, eu consigo somar todos eles, né, e o meu resultado ele fica em quilos, por exemplo, de CO2 equivalente pela minha unidade funcional. Fica mais fácil, né? No inventário eu falava, para produzir esse meu produto, eu emitia 1 kg de CO2, 1 kg de CH4 e 1 kg de N2O. Tá, legal. Quando eu coloco uma lupa, no caso dessa categoria de impacto de mudanças climáticas, eu posso falar para você o seguinte, né? Para a produção do meu produto, 1 kg de CO2, 1 kg de CH4, 1 kg de N2O. Eu não posso somar esses três, porque são coisas diferentes. Mas quando eu multiplico esses meus produtos, esses meus fluxos, pelo poder estufa deles, né? CO2 eu sei que tem um poder estufa de 1, que geralmente é tudo em relação a ele. CH4 de 21 e N2O de 310. Quando eu multiplico, né? Vai dar 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 21 dá 21, 1 vezes 310, 21, 1 vezes 310, 310. Ora, eu posso, ao invés de falar que o meu produto, ele emite 1 kg de CO2, 1 kg de CH4, 1 kg de N2O, eu posso falar que o meu produto, no ciclo de vida dele, né, ele tem a emissão de 332 quilos de CO2 equivalente. Para cada quilo de produto. É diferente. É diferente, né, do que você trabalhar só no inventário e você considerar também o potencial estufa dele nesse caso. Ok? Bom, para finalizar nessa parte, né? Então nós temos aí a etapa de definição do objetivo, inventário, avaliação de impacto. Isso daqui é um gráfico que eu peguei da própria ISO 14040. E nós temos uma etapa aqui, que é a etapa de interpretação. A interpretação, pessoal, claro que ela se dá principalmente quando você tem os resultados finais, mas ela está associada às das duas etapas anteriores, pelo simples fato de que com a interpretação você consegue melhorar o seu inventário. Eu tiro aquilo que eu falei anteriormente, eu tiro esse fluxo, considero essa etapa. Não, vamos deixar só uma categoria de impacto, vamos estender a categoria vamos mudar a unidade funcional, enfim, vamos mudar a forma
de alocar os coprodutos. Então, a interpretação ela acaba estando em todos. Mas a interpretação, ela possui algumas ferramentas que são muito comuns na interpretação do ciclo de vida. A primeira delas é o que nós chamamos de análise de contribuição. Vou mostrar daqui a pouco para vocês. A segunda, que é muito comum também em estudos de viabilidade econômica, é a análise de sensibilidade. E a terceira, a análise de incerteza, se for o caso. Aqui eu respondo a seguinte pergunta, né? Qual que é a etapa do meu ciclo de vida que tem a maior contribuição, o maior impacto daquela determinada categoria para aquele determinado produto? No segundo ponto, quão sensível é o meu resultado a determinados parâmetros? Se aumentar a distância do transporte, será que o meu impacto ambiental ele vai duplicar, triplicar, ou não, ou vai diminuir, ou vai ficar menos de 10% de variação? Então, quanto mais sensível é o meu ciclo de vida a um determinado parâmetro, maior a variação dos meus resultados mediante a variação daquele parâmetro. Então, daqui, da primeira, eu consigo ver qual que é a etapa do meu ciclo de vida pior, ou que contribui mais, e que se eu quiser alguma melhoria, é ali que eu tenho que investir. Nessa segunda etapa, nessa segunda análise, eu vejo qual fluxo ou qual parâmetro do meu processo ele causa grandes influências no meu resultado final. Então, numa etapa de monitoramento, lá do sistema de gestão ambiental, poxa, eu tenho que ficar preocupado, tenho que monitorar aquele parâmetro. Eu sei que qualquer desviozinho no resultado final do ciclo de vida vai estourar, né? E, por fim, essa análise de incerteza, ela aqui nos oferece se o meu resultado ele realmente é representativo. Existe uma matriz chamada matriz Pedigree, onde você dá notas, né, para cada um dos dados que você seleciona. Em função das notas, você tem um intervalo de incerteza gerado, né? Ah, não, esse dado aqui eu peguei da literatura, na verdade alguém me falou, né, eu estou assumindo, então a incerteza é maior. Ah, não, esse dado meu eu medi, certeza pequenininho. Então, quando você contabiliza todas essas incertezas ao longo do ciclo de vida, você vai ter uma resposta, né? Opa, você vai ter... Bom, você vai ter... Eita. Desculpe, gente. Isso. Você tem uma resposta. Você vai... Só que aí, com essa resposta, você tem o seu desvio padrão. Então, vou mostrar alguns resultados para você. Por exemplo, isso aqui é um típico gráfico de análise de contribuição. Eu tenho vários processos produtivos, né? Cada um desses aqui é uma forma de produzir biocombustível, né? E cada uma dessas etapas refere-se à etapa de agrícola, em verdinho, à etapa industrial, em cor de abóbora, e à etapa de produção de hidrogênio, porque eu precisava de hidrogênio nesse processo, em vermelho, perdão, né? Então você vê, por exemplo, que para reduzir a pegada de carbono, aqui no caso desses dois processos, eu tenho que atuar na etapa agrícola, se for possível, né? Para reduzir a pegada de carbono neste processo, a minha atuação são os fluxos associados à etapa industrial. Para reduzir a pegada de carbono nesse processo, a minha atuação tem que ser na produção de hidrogênio. Então, basicamente, é isso que essa análise de contribuição ela nos dá. Isso aqui é uma típica análise de sensibilidade. É um produto, também um combustível, e aqui ele fez a variação de vários parâmetros. Por exemplo, a geração de eletricidade, né? Se eu variar a produção de eletricidade em um determinado processo, né, como que varia o meu resultado? O meu resultado ele deu aqui 8 ponto alguma coisa, né?
você vê que dependendo da quantidade de eletricidade excedente que eu gero no meu processo, o resultado ele pode chegar de 8, ele pode chegar a 25. Bastante, né? A mesma coisa, a forma de contabilizar as emissões na etapa agrícola. Poxa, pode de 8 para quase 30. Esses parâmetros, esses 3 primeiros parâmetros aqui, são parâmetros extremamente sensíveis. Os meus resultados, eles são muito sensíveis a esses parâmetros. Então, se eu quiser alguma melhoria no meu processo, atente a esses parâmetros. Se você implementar o seu ciclo de vida no seu sistema de gestão ambiental, naquela etapa de monitoramento, estes são parâmetros que deveriam ser monitorados, né? Diferente desses aqui, que mesmo ao serem variados, eles, distância, por exemplo, de 50 a 300 quilômetros, você vê que o resultado não interfere muito no resultado final. Isso aqui é uma típica análise de sensibilidade. E desse mesmo artigo, ele considerou uma análise de incerteza. Então, ele pegou as incertezas de todas as entradas do meu inventário, né? Eu não tenho certeza se a produtividade agrícola é isso, se é aquilo. Você contabiliza essa incerteza, geralmente você faz isso num software ou até no Excel, né, que não deixa de ser um software, e geralmente você usa o que eles chamam de modelagem Monte Carlo, né? Uma coisa é você ter, veja, o ciclo de vida, pessoal, ele é algo, um depende do outro, né? Um depende do outro. Então, você tem aqui o seu produto. Eu sempre coloco 3, mas não quer dizer que tem que ser 3 etapas, tá? Mas é só para ilustrar. Um depende do outro. Às vezes você tem incertezas aqui, incertezas aqui, incertezas aqui. Nessa metodologia Monte Carlo, ela consegue somar todas essas incertezas. E aí o que eles fazem? E a modelagem Monte Carlo, às vezes, ela é demorada, porque você coloca no computador para rodar 5.000 vezes, pelo menos, no mínimo 5.000 vezes. Isso significa que os cálculos do ciclo de vida são feitos 5.000 vezes, 5.000 iterações. O que isso significa? Ele pega o valor menor aqui, soma com esse maior e soma com esse mediano. Na próxima iteração, ele pega o valor maior aqui, soma com esse menor e soma com esse menor. E aí vai fazendo todas essas combinações. E aí, em função das incertezas de cada um desses grupos, né, dessas etapas, desses fluxos, pessoal, só para vocês terem uma ideia, isso aqui é incerteza associado a fluxo, tá? Você tirar uma etapa do processo produtivo ou colocar ela, não é incerteza. Isso daí já é determinístico. A incerteza aqui é fluxo, né? O meu processo ele consome 100 kWh de eletricidade, mas é 100 na média. Às vezes ele consome 90, às vezes consome 110. É uma incerteza, tá? Então, ele corre o ciclo de vida considerando todas as incertezas. E olha que interessante. Os parâmetros, principalmente os parâmetros mais importantes, mais sensíveis para essa análise, eles tinham uma incerteza razoável. Então, o valor que você considerou, que ele considerou inicialmente, fazendo o cálculo na mão, né, naquela matriz bonitinha, ele deu 8,8, se eu não me engano, né? Mas o valor mais provável é algo em torno de 15. De 8,8 para o dobro, que é o valor mais provável considerando as incertezas. Então, análise de certeza, muitas vezes, quando você não tem a ideia da qualidade do dado, né, isso daí acaba interferindo. Certo? Dúvidas, pessoal, em relação a isso? Tá. Então, pessoal, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer um exercício agora. Eu vou explicar para vocês como que vai se dar esse exercício. Nesse primeiro exercício, nós vamos fazer juntos, nessa primeira etapa, tá? E essa segunda etapa, nós deixamos aí para a próxima aula. Na verdade, vai fazer parte do próximo estudo dirigido aí que vocês têm que fazer. Ok? Bom, isso aqui é um exemplo comum, né? Típico aí da realidade nossa brasileira, uma vez que o Brasil é o maior produtor de óleo de soja do mundo, né? E o que nós temos aqui é o seguinte. Eu estou interessado em saber a pegada de carbono associada ao óleo de soja. Esse óleo de soja que eu encontro na prateleira do supermercadinho aqui do BPS,
Eu quero olhar agora, na hora que eu for no almoço, comprar o óleo lá para fazer a comida. Quero ver ali o quanto, em 1 quilo de óleo de soja, o quanto de carbono, ao consumir aquele óleo, eu estou sendo responsável para emitir para a natureza. Nada melhor do que isso, que uma análise do ciclo de vida. E nessa análise do ciclo de vida, eu tenho aqui a função do meu produto de interesse, meu produto é óleo de soja, e a alimentação, né? Eu não estou fazendo comparação com nenhum outro óleo, então a minha unidade funcional vai ser quilo de óleo de soja. O meu fluxo de referência é 1 quilo de óleo de, 1 quilo de óleo de soja em grãos, obviamente. Só quero uma categoria de impacto, que é a pegada de carbono. Eu chamei aqui de mudanças climáticas, mas é pegada de carbono. As fronteiras do meu sistema é cradle to gate, ou seja, estou considerando a etapa agrícola e a etapa industrial. Então, todos os impactos ambientais da produção do grão de soja, não estou considerando transporte, tá? Então, o transporte que existe aqui, os caminhões levando os grãos de soja para serem esmagados, eu não estou considerando. Não quis considerar. E aqui vocês veem que nós temos um coproduto, uma coprodução, né? Eu produzo óleo e produzo farelo. E a alocação aqui que eu vou fazer é uma alocação por massa, né? Nós sabemos que existem, esse aqui é o meu foreground, né? Mas nós sabemos que existem aí dados de background, né? Aqui eu consumo fertilizante, então toda vez que eu uso fertilizante para fazer a soja, eu estou ativando o ciclo de vida do fertilizante. Estou ativando o ciclo de vida para a produção de defensivos, para gerar eletricidade, gerar vapor e assim por diante, tá? Nós vamos migrar agora para o Excel. E esse Excel eu gostaria muito que vocês vissem comigo, né? Como é que nós vamos fazer? Bom, a primeira coisa, né? Eu vou disponibilizar depois essa planilha aqui para vocês. Antes de migrarmos, né, para o ciclo de vida do óleo de soja, vamos fazer o ciclo de vida da produção do grão de soja. Então, o que nós temos aqui? Vocês estão enxergando bem aí? Isaac, Daniele, Laila, Isa, Gibran? Tá sim, professor. Então, como é que nós temos aqui? Nós temos aqui um inventário da produção de soja, né? Então, para produzir 3.000 quilos de soja, eu utilizo 50 gramas de semente, 8,5 quilos de fertilizante nitrogenado. Isso aqui é um inventário para produzir 3.000 quilos de soja, né? As emissões que eu tenho durante a produção do grão de soja, CO2 que vai para a atmosfera, CO, N2O, muitas vezes associados ao uso do diesel, né, das máquinas agrícolas e tal. Vamos supor que eu queira estimar, né, qual que é a pegada de carbono para produzir 1 tonelada de grão de soja. Esquece a questão do óleo. 1 tonelada de grão de soja. Então, o que eu devo fazer? Ora, isso aqui geralmente o software que faz, mas eu vou fazer aqui com vocês no Excel, justamente para que vocês enxerguem, né? Como que se faz um ciclo de vida. Então, a primeira etapa, né, lá do escopo, objetivo, já está aqui em cima. Meu produto de interesse está aqui, as minhas fronteiras estão determinadas aqui, né? No caso aqui só tem uma etapa. Ok. Segunda etapa do ciclo de vida, inventário. O inventário está aqui. Inventário bruto. Mas agora eu estou querendo um inventário pela unidade funcional. E o meu fluxo de referência é 1 tonelada de grão de soja. Então, eu tenho que calcular todo esse inventário, tenho que normalizar todo esse inventário em 1.000 quilos de soja, que equivale a 1 tonelada. Então, tudo isso daqui é feito através de regra de 3. Né? Quantos quilos de semente que eu preciso para produzir 1.000 quilos de soja, se para produzir 3.000 quilos de soja, eu preciso de 50 quilos de semente. Ora, uma regra de 3. Né? Essa regra de 3, ela dá-se mais ou menos dessa forma. 1.000 quilos de soja vezes 50 quilos de semente que eu utilizo para produzir 3.000 quilos de soja. Então, assim,
que está acontecendo aqui? Estou multiplicando, visualizem a equação, até escrevam aí se quiserem. Estou multiplicando 1.000 quilos de soja, multiplicando por 50 quilos de semente, dividido por 3.000 quilos de semente. Corta quilo de 3 quilos de soja. Corta quilo de soja por quilo de soja, vai me dar o quanto de semente que eu preciso para produzir 1.000 quilos de soja. 16,67 quilos de semente. Né? Na verdade, é só dividir isso aqui por 3. Só que para ficar mais fácil, é dessa forma que o software trabalha. A minha unidade funcional, eu fixo ela, né, F4, e eu fixo também a minha unidade do meu inventário original, a minha unidade, o meu fluxo de referência do inventário original. Né? E é só eu puxar. Ou seja, eu não vou puxar, porque senão ele vai puxar toda... Mas é só eu copiar e colar as fórmulas. Né? A mesma coisa. Isso aqui é a quantidade de fertilizante nitrogenado que eu preciso para produzir 1.000 quilos de soja. Na final das contas, pessoal, eu tenho um inventário original para produzir 3.000. Estou querendo um inventário normalizado para produzir 1. É só dividir tudo por 3. Né? Mas eu estou mostrando aqui para vocês como é que faz, justamente para não ter problema nenhum. Né? Opa! Só. Aqui. Nossa, gente, eu tô ruim hoje. Desculpe. Copiar as fórmulas. Então tá. Para produzir 120, para produzir 1 tonelada de soja, eu emito para a natureza 120 quilos de CO2. Esse CO2 aqui já está embutido, o CO2 da utilização do diesel, do consumo de fertilizantes e assim por diante. Bom, o que está aqui em rosa é o que eu chamo de inventário. Inventário. Né? Agora nós vamos colocar a lupa e enxergar esses fluxos, apenas os fluxos associados. Qual que é a categoria que eu estou interessado? Categoria de mudanças climáticas. Né? Não está explicitado aqui, mas de acordo com o nosso exemplo, é a categoria de mudanças climáticas. Então, no inventário de ciclo de vida, nós temos dois tipos. Tem o fator de caracterização e tem o que nós chamamos de fator de emissão, que nada mais é do que as emissões associadas ao ciclo de vida daquele determinado produto que eu estou consumindo. Né? Em vermelho, eu tenho os fatores de caracterização, que é aquele que nós vimos. Né? Você vê que nem todas as substâncias que foram emitidas, elas foram selecionadas para essa categoria de impacto que eu estou analisando. Né? Eu só tenho aqui, de todas essas substâncias aqui, ó, que foram emitidas, apenas CO2 e N2O têm o poder de causar, de intensificar o efeito estufa. Então, o fator de caracterização está expresso apenas para essas substâncias, e a quantidade dessas substâncias, né, elas acabam sendo multiplicadas pelo seu fator de caracterização. É isso que nós vimos. Agora aqui, o que acontece? Aqui na entrada, eu não tenho substâncias, né, de forma explícita aqui, que não tem emissões de CO2 para a atmosfera de forma explícita. O que eu tenho aqui, como nós vimos na aula de ontem, é o que nós chamamos de fluxo produto. Toda vez que para produzir 1 tonelada de grão de soja, eu consumo 2,8 quilos de fertilizante nitrogenado, significa que em 1 quilo de fertilizante nitrogenado, eu tenho uma determinada emissão de gases de efeito estufa, no ciclo de vida do fertilizante nitrogenado. Então, toda vez que eu consumo 2,833 quilos de fertilizante nitrogenado, significa que todas aquelas emissões associadas ao ciclo de vida do fertilizante nitrogenado, para transportar o fertilizante até a minha área agrícola, para produzir o fertilizante, para extrair o minério que vai fazer o fertilizante, a energia que eu consumi no processo industrial, isso aqui é background, né? Acho que vocês já entenderam. Eu vou numa base de dados, no caso aqui, né, eu fui numa base de dados, uma base de dados brasileira, e
essa base de dados fala para mim que para cada quilo de fertilizante nitrogenado produzido em condições brasileiras, eu emito para a atmosfera 3,20 quilos de CO2 equivalente. Então, esse é o que eu chamo de fator de emissão. Então, no ciclo de vida, nada mais é do que você pegar a quantidade do seu inventário já normalizado para a sua unidade funcional e multiplicar por esse fator de emissão. Aí é que está a magia do ciclo de vida, se me permitem falar assim. Antes, nós ficávamos preocupados apenas com a emissão que eu via. Ah lá, nossa, olha lá o CO2 saindo ali do trator a diesel, olha ali o N2O saindo da terra. Só que para esse meu processo, ele puxa outros ciclos de vida, que trazem com si emissões também. E essas emissões, elas devem ser contabilizadas numa perspectiva de ciclo de vida. Então é a mesma coisa, você tem esses fatores de emissão. Quem que me dá esses fatores de emissão? Geralmente são as bases de dados que eu falei para vocês. EcoInvent é uma delas, né? Quem tiver interesse aí, Daniele, por exemplo, você que é de biologia, pode puxar essa disciplina de ciclo de vida, lá a gente aprende todas as bases, a modelar e tal. Então, a ideia aqui é a mesma coisa, é para cada quilo de input que eu tenho, eu multiplico por esse fator de emissão e já me dá o resultado. Ora, se para cada quilo de semente, para a produção de cada quilo de semente de soja, eu tenho uma emissão no ciclo de vida de produção de semente de soja de 1,8 quilos de CO2 equivalente por quilo de semente de soja, se no meu processo eu estou consumindo 16 quilos de semente de soja, ora, é só multiplicar, né? E ao fazer essa multiplicação e a soma, né, você tem aqui uma análise simples, mas contribucional, que para cada tonelada de grão de soja, eu tenho a emissão para a atmosfera de 313 quilos de CO2 equivalente. Sendo que o principal responsável, né, a etapa que acontece a maior parte dessas emissões, é a etapa do foreground, a etapa do processo agrícola, que eu tenho controle. Né? A utilização de fertilizantes responsável por 15%, seguido de sementes, defensivos agrícolas e diesel. Né? É interessante porque, embora defensivos agrícolas seja que a gente use menos, ela tem, para produzir defensivos agrícolas, você emite muito gás de efeito estufa. 10 para cada quilo. Né? Então, multiplicar, realmente, ele acaba dando acaba dando um resultado grande. Certo? Pessoal, dúvidas em relação a isso? Dúvidas? Laila, deu para... Porque a Isa, o Gibran e o Isaac, eu lembro que eles fizeram, né? Já o... Então, parecia com a aula. Estava relembrando aqui das aulas. É bem parecido. Inclusive, você, Isaac, acho que fez a primeira turma, né, dessa disciplina, agora ela já está um pouquinho melhor. Mas, o Daniele e Laila, deu para pegar mais ou menos a ideia? Ah, deu sim. Por enquanto, eu não estou com dúvida, não. Certo. Daniele? Foi o que eu falei, né? Para mim está sendo assim bem abstrato, mas eu vou assistir com calma e passando parte por parte, acho que vai ser sucesso. Tá. Então, assim, ó, nós vamos fazer o seguinte. Isso daqui já é um inventário total, né? Então, nós fizemos essa parte, só que no início da aula que vem nós vamos finalizar esse inventário, né? Finalizar essa análise do ciclo de vida com alocação. Aviso para vocês que no próximo estudo dirigido vai ter um exercício parecido com esse, então prestem atenção, né? E na semana que vem, nós saindo desse, eu gostaria de ter terminado essa semana, mas nós saindo de ciclo de vida, nós vamos para inventário de emissões, que é uma coisa que está muito, muito, muito na moda no ambiente corporativo, né? Que no caso de inventário de emissões é só a etapa de inventário. E depois migramos aí para indicadores de sustentabilidade, rotulagem ambiental e relatórios de sustentabilidade. Né? Realmente, essa disciplina, ela foi meio que compartimentada aí, né? Mas essa disciplina, essa segunda parte da disciplina, nós vimos praticamente na disciplina toda. Então, é um pouquinho corrido. Nessas últimas semanas, vocês vão sentir aí um pouco que não é tão... Vai ser um pouco mais intenso. Tá certo? Pessoal, agradeço muito aí a atenção de vocês. Se vocês estiverem em contato com as outras turmas, os outros colegas, eu peço encarecidamente que façam, né, para que eles participarem das
das disciplinas, porque o próximo estudo dirigido ele vai ser baseado nisso que nós estamos discutindo, né? Então, ter que rever a aula depois, sei lá, acho que às vezes é meio complicado. Mas não deixem de participar das aulas, tá bom? Muito obrigado, excelente semana, aproveitem o frio e qualquer coisa manda um e-mail aí, tá certo? Valeu, senhor. Obrigado. Obrigadão. Boa semana. Obrigado, Até semana professor. que vem. Até semana.